A primeira leitura de hoje vai falar de uma aliança. Um Deus que faz aliança com o seu povo. No Antigo Testamento, era muito comum o povo se unir a Deus. Depois, então, o povo se rebelava contra Deus, se afastava de Deus, o povo pecava, começava a seguir outros caminhos e queria fazer uma aliança com Deus. Então, o que eles faziam? Pegavam animais, sacrificavam os animais, oferecia esse sacrifício dos animais a Deus e ali, então, fazia uma reconciliação com Deus. Apresentava a Deus uma nova proposta de vida, oferecendo aqueles animais como sacrifício, como aliança. E assim foi por diversas vezes, por diversos momentos da história, o povo sacrificava os cordeiros, sacrificava os animais para oferecer a Deus, para se reconciliar. Só que em determinado momento da história, Deus então envia o seu Filho ao mundo, para que a partir então da vinda do Filho de Deus ao mundo, Jesus no meio da humanidade, quando o povo então quer se reconciliar com Deus, já não é mais a oferta dos animais, mas é o próprio Filho que foi ofertado pela humanidade como aliança a Deus. Por isso que não haverá outra aliança com Deus que não seja por meio de Jesus Cristo. Por isso que quando o sacerdote celebra o momento ali da oração eucarística, ele diz que Jesus é a nova e eterna aliança. O que é nova e eterna aliança? Significa que não vai haver outra aliança com Deus, assim como era feito no Antigo Testamento, que se renovava as alianças, porque Jesus é a plenitude da aliança, Ele é a nova e eterna aliança. Então todos aqueles que quiserem se reconciliar com Deus, tem que passar pela pessoa de Jesus Cristo. Ele é a aliança, não vai haver um outro fato, não vai haver uma outra pessoa, não vai haver uma outra situação para se reconciliar com Deus, que não seja através do próprio Filho. Por isso que, assim como no Antigo Testamento se sacrificavam os animais, por isso que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, ou seja, o Cordeiro de Deus, aquele que foi sacrificado na cruz, aquele que foi imolado para que pudesse toda a humanidade se reconciliar com Deus, para que toda a humanidade pudesse fazer novamente uma aliança com Deus. Só que essa aliança, assim como no Antigo Testamento era uma aliança temporária, ou seja, eles caíam, eles pecavam, faziam uma nova aliança, caía, pecava, fazia uma outra aliança, ou seja, era uma aliança temporária. Essa não, essa é uma aliança eterna, não é temporária, é eterna. Por quê? Porque através dessa aliança com Deus, nos conduz à eternidade, nos leva para o céu, nos leva para o paraíso, nos leva para aquilo que é o destino nosso, que é viver uma vida plena e total diante de Deus. Então, essa aliança que fala hoje a primeira leitura, como que eu consigo viver bem essa aliança? Eu consigo viver bem essa aliança a partir daquilo que o salmista diz: criai em mim, Senhor, um coração que seja puro. Criai em mim, Senhor, um coração que seja puro. A questão de ter um coração puro, muitas das vezes não é apenas deixar de pecar, deixar de cometer um erro. Lógico que isso tudo faz parte, isso é um processo, você deixar de pecar, você deixar de cometer erros, você deixar de viver uma vida desregrada, tudo isso faz com que tenhamos um coração puro. Mas ontem à noite eu estava lá na São José, no tríduo de São José, que começou ontem, e eu falava que muitas das vezes o nosso coração, a nossa vida, não está preparada para viver o extraordinário de Deus. Foi exatamente isso que São José viveu, o extraordinário de Deus, o inexplicável de Deus, aquilo que muitas das vezes a razão não compreende, o entendimento não compreende, o nosso lado humano não compreende, mas pela fé, pela pureza de coração, a gente vive o extraordinário de Deus. Porque São José viveu o extraordinário de Deus. Você imagina para ele, alguém chegar para ele e dizer: olha, José, aquela menina, aquela jovem que está prometida em casamento, está grávida.
Imagina José ouvir essa notícia, há 2000 anos atrás: olha, ela está grávida, José, e agora? Como nós vamos fazer? Primeira parte. A segunda parte, sabe quem é o pai? O Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Você imagina a confusão na cabeça de José. Obra do Espírito Santo, mas o que é isso? Terceiro, quer mais, José? Não acabou não. Vai ser Deus, tá? Ele é o Salvador, ele vai ser o Redentor, vai ser o Messias. Ou seja, imagina isso para aquele homem, há 2000 anos atrás, falar que era por obra do Espírito Santo, e ninguém sabia, então, de uma forma detalhada, de uma forma clara, quem era o Espírito Santo, porque o Espírito Santo depois vai ser revelado somente em Pentecostes, 33 anos depois. Mas aquele coração puro soube viver o extraordinário de Deus. Então, através de sonho, em sonho, Deus fala com José: acolha, José, acolha, porque tudo o que está acontecendo é obra de Deus. Tudo o que está acontecendo, José, é obra minha. Acolha, José. Ou seja, ter a pureza de coração não é apenas ter um coração que não peca, um coração que não erra, um coração cheio de pecado. Não, tudo isso faz parte, mas não é isso. É mais do que isso, é viver, é estar aberto a viver o extraordinário de Deus, a viver o novo de Deus, a viver tudo aquilo que Deus tem reservado para você, para mim. Por isso que para que a gente viva o extraordinário de Deus, que é o milagre de Deus, o impossível de Deus, o poder de Deus na nossa vida, nós não conseguimos experimentar tudo isso se nós não morrermos para nós mesmos. Nós precisamos muitas das vezes morrer para nós mesmos. E você pode dizer: diácono, mas o que é morrer para nós mesmos? O que é isso? É como hoje usa o exemplo do grão, da semente, que ela precisa morrer para produzir frutos. Enquanto nós não morrermos para nós mesmos, ou seja, vivermos mais para Deus, termos mais espiritualidade, mais comunhão com Deus, mais vida de oração, mais vida de adoração, mais busca pela palavra, mais intimidade com o Senhor, mais ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, a gente vai viver as nossas vontades. E com isso vai prevalecer aquilo que você quer, aquilo que você pensa, aquilo que você acha. Eu penso assim, vai ser assim, pronto, acabou. Eu acho que é isso, eu não vou ouvir ninguém. Ou seja, você é o centro de todas as coisas. E o centro deve ser Deus. Eu preciso morrer para as minhas vontades, eu preciso morrer para mim mesmo, para que eu possa então produzir frutos. Para que através da minha vida, através daquilo que eu penso, através daquilo que eu falo, através daquilo que eu ajo, através daquilo que eu experimento no meu dia a dia, eu possa produzir frutos. O Evangelho hoje é claro ao dizer isso. O grão, a semente, ela precisa morrer para depois ela produzir frutos. Enquanto nós não morremos para nós mesmos, ou seja, abrir mão, tem pessoas que não abrem mão de nada do que ela gosta, nada do que ela pensa, nada do que ela faz, porque tem que ser agradável para ela. Se não agradar, para ela não serve. E quem quer ser de Deus não pode viver assim, não pode pensar assim, porque muitas das vezes nós fazemos aquilo que nós não queremos, mas fazemos aquilo que é melhor. É isso que o Senhor nos chama, é isso que Ele nos fala no Evangelho. Se nós entendermos a mensagem de Deus, nós vamos entender isso. E a pessoa fala assim: eu perdoar fulano? Jamais, não vou perdoar não. Não perdoo de jeito nenhum, não vou perdoar. Ou seja, a pessoa endurece o coração, guarda essa mágoa, guarda esse ressentimento, fica se alimentando desse veneno dentro dela, e esse veneno vai alimentando, vai desencadeando outros problemas. Daqui a pouco ela está com ansiedade, daqui a pouco ela está com depressão, daqui a pouco ela está à base de tranquilizantes, daqui a pouco ela está dependente de remédio, mas ela conserva o ódio no coração, a raiva no coração, a falta de perdão, porque ela não quer morrer para ela. E na verdade, como se perdoar uma pessoa, você estivesse fazendo bem a ela. Essa semana conversando com uma pessoa, ela falou assim, mas a gente falando sobre algumas situações, eu disse para ela: olha,
perdão, a pessoa falou assim, mas falando sobre o perdão, eu perdoo e tal. Eu falei, mas existe duas palavras que para muitos pode ser a mesma coisa, mas são completamente diferentes. Primeiro é o perdão, e o segundo é a reconciliação. Uma coisa é você perdoar, a outra coisa é você reconciliar. É diferente, porque o perdão depende de você, somente de você. Então, se uma pessoa de repente te ofendeu, ou fez alguma coisa que te maltratou, que você não gostou, você pode perdoar essa pessoa. Existe essa possibilidade de somente você perdoar essa pessoa. A reconciliação não. Sabe por quê? A reconciliação depende de duas pessoas. Depende de você, mas também depende do outro. Se o outro não quiser, você não se reconcilia. Mas se o outro não quiser, você consegue perdoar. Então, perdão é uma coisa, reconciliação é outra, porque a pessoa fala assim, eu não vou perdoar porque eu não quero me relacionar novamente com essa pessoa. Não tem problema nenhum, você vai perdoar, você não vai ter a reconciliação, porque depende dela. A reconciliação depende de duas pessoas, mas o perdão depende apenas de uma pessoa, de você. E quando você perdoa, você morre para você mesmo, e você começa a produzir frutos. Por isso que ter um coração puro, não basta apenas deixar de pecar, mas basta acolher na nossa vida a vontade de Deus. E a vontade de Deus, a gente precisa ser maduro e entender isso. A vontade de Deus nem sempre é para te agradar. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é espetacular, Deus é isso, Deus é aquilo, mas a vontade de Deus, em primeiro lugar, não é te agradar. Diácono, vou voltar para casa frustrado hoje. Você falou que a vontade de Deus não é, e primeiramente, me agradar. Não, é te fazer melhor. E às vezes você tem que tomar um remédio, como nós temos que tomar um remédio amargo, para que as nossas feridas sejam curadas. Nós precisamos passar por algumas tribulações, alguns momentos difíceis da vida, para que o nosso coração deixe de ser um pouco duro, quebre a dureza do nosso coração. Isso é o remédio amargo que a vida nos oferece, mas nem sempre é o que a gente gosta, mas pode ser o que a gente precisa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.